Bom, a inteligência artificial apareceu como uma grande promessa aí de produtividade em diversos segmentos, para diversas coisas. Só que agora, conforme a tecnologia vem avançando, as pessoas vêm adotando mais, a gente consegue entender melhor os efeitos dela no mercado de trabalho. E aqui em The Tilt a gente vai fazer assim essa análise a partir de duas perspectivas. Um que é a própria empresa utilizando inteligência artificial para melhorar os seus processos e outra que são os funcionários usando inteligência artificial para melhorar suas entregas. Então, nesse primeiro ponto, né, das empresas adotando inteligência artificial, a gente vê crescendo muito o uso de uma palavra que virou moda, são os agentes de inteligência artificial. E virou uma espécie de FOMO. Todo mundo está tentando adotar inteligência artificial porque acha que se não adotar inteligência artificial, perdeu, ficou para trás. Exato. E outra palavrinha que você falou aí, que é FOMO, é Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar para trás. As pessoas, as empresas estão adotando porque elas não querem ficar de fora, né? Exato, e é aquela corrida maluca. E o que acontece é que muitas vezes elas adotam inteligência artificial para fazer coisas que na verdade elas não precisariam de inteligência artificial. Mas isso é outro papo. Mas isso é outro papo, né? Mas isso começa a trazer alguns efeitos, né? Então tem um estudo recente do MIT que mostrou que 95% dos projetos de agentes de inteligência artificial a nível corporativo, organizacional, eles não trazem o resultado desejado. Não é que não funciona, até funciona às vezes, só que ele não traz aquele valor que se esperava. E aí muitas vezes é porque a empresa não fez uma reengenharia de processo e está colocando um agente para fazer uma coisa que tipo não precisava de um agente ou o agente não está agregando mais, né? Então tem esse desafio hoje que é as empresas que estão adotando inteligência artificial como uma plataforma nova de organização mesmo, né? Só que também tem os funcionários que usam inteligência artificial para fazer parte do seu trabalho, que é uma outra forma de ganho de produtividade. Então, é como se fosse um colega de trabalho. Só que isso também começa a surgir novos dados para a gente entender a efetividade disso. E um novo estudo mostrou mais ou menos o que está acontecendo no mundo em relação a isso. Exato, Diogo. Se já tem pesquisa mostrando que as empresas não conseguem atingir a produtividade que elas esperavam, o retorno de investimento que elas aguardavam, por diversos fatores, esse novo estudo, conduzido pela Stanford Media Lab e pelo MIT Media Lab, mostra que a produtividade prometida para os funcionários não está chegando, e não está chegando por um motivo muito simples. Mas para entender isso, a gente tem que entender um fenômeno que todo mundo já está vendo na internet, que é o AI Slop. AI Slop, você já tá navegando ali nas redes sociais, aí você vê um vídeo que é claramente feito por inteligência artificial e descaradamente ruim. Ou seja, se a pessoa tivesse filmado ela fazendo aquilo, ia sair bem melhor. E esse tipo de vídeo tá inundando as redes sociais com uma tal dimensão que já estão chamando de AI Slop, que é o lixo da IA. Mas no trabalho, a gente tá vendo, e a pesquisa de Stanford mostra que tem tido um outro termo que criaram, que é o work slop. O que é o work slop? A pessoa ali na sanha de querer entregar um trabalho mais rápido, mais urgente possível e da forma mais completa possível, delega para a inteligência artificial a função de fazer o próprio trabalho. E a inteligência artificial não tem todos os dados, ela não tem conhecimento da estrutura da empresa, ela não tem dimensão de como tudo deveria ser feito, e ela entrega o trabalho que dá para entregar. Esse trabalho geralmente precisa de revisão, precisa de um complemento, ele precisa de uma checagem mais atenta que só um ser humano poderia fazer, mas o funcionário tá nem aí. O que ele faz, Diogão? Ele joga para frente. Senta o dedo. Ele senta o dedo lá no enviar, no e-mail, e aí isso vai para outra pessoa. Essa pesquisa mostrou que 40% dos funcionários já têm começado a identificar trabalhos incompletos, faltando revisão, sem um cuidado específico que chegam até elas. E aí o que elas fazem? Elas começam a revisar tudo isso. Ou seja, enquanto elas deviam estar fazendo uma outra parte do processo, elas estão fazendo a primeira etapa do processo e isso tem custado a produtividade daquela empresa. Só que isso não acontece só entre colegas de trabalho. A maior parte desse work slop acontece entre colegas de trabalho, mas também acontece de gerentes mandarem trabalhos incompletos para os seus subordinados e também de subordinados mandarem trabalhos incompletos para os seus gerentes. Eu não sei que coragem é essa de você mandar um trabalho que precisa de revisão, precisa de mais informações e tá completamente defasado para o seu chefe.
Afinal, você corre um risco real de ser o quê? Demitido. A inteligência artificial vai ficar lá. Talvez esse funcionário não. Exato. E isso que você colocou, né, dessa relação, às vezes, entre funcionários, né, do mesmo grupo ali, entre seus chefes e subordinados, mas entre também prestadores de serviços. Recentemente viralizou o caso da Deloitte na Austrália, né, que entregou um projeto feito com inteligência artificial, gerou um rebuliço. Mas a Deloitte, ela não só entregou com problema, quanto ela teve que pagar uma multa. Exato. Ou seja, aqui a gente Uhum. está falando não só de um problema de produtividade, porque a Deloitte teve que refazer o trabalho, mas também um problema de custo. Era uma coisa que ela tinha que ganhar dinheiro, ela acabou perdendo porque usou inteligência artificial e a inteligência artificial não entregou tudo que ela prometeu. E da mesma forma que a Deloitte teve que pagar uma multa, esse efeito do work slop, que é esse uso da inteligência artificial para fazer o trabalho por você, geralmente um trabalho porco, começa a ter efeitos financeiros, né? Então, nessa pesquisa, eles também trazem alguns dados interessantes, que, em média, os funcionários gastam quase 2 horas, 1 hora e 56 minutos, para refazer o trabalho que eles receberam, que foi feito inicialmente por inteligência artificial. E isso começa a criar custos invisíveis, que pode chegar a $186 por mês, por funcionário. Então, eles fazem uma estimativa aqui, que numa organização com 10 mil funcionários, considerando, né, essa prevalência estimada do work slop, né, que é esse descaso com o trabalho, eu faço de qualquer jeito com a inteligência artificial, de 41%, que foi o que eles identificaram, isso resultaria em mais de 9 milhões por ano em perda de produtividade. Nossa, É considerável, é né? bastante considerável. Então, que é uma tecnologia que pode sim, de fato, auxiliar no uso e no ganho de produtividade, mas se ela for utilizada de maneira porca, ela vai prejudicar a produtividade. Então, de novo, é o que a gente vem discutindo bastante aqui em The Tilt, né? O grande desafio da inteligência artificial é que ela faz um monte de coisa. Se você pedir uma coisa bem feita, interagindo com ela, dando direções, revisando, trabalhando e utilizando a inteligência artificial como o seu colega de trabalho e não como um terceirizado, você vai conseguir fazer coisas interessantes. O desafio é que muita gente vai só pedir para a inteligência artificial, faz aí, não vou nem revisar a inteligência artificial que fez, estou muito ocupado com outras coisas e manda para frente. Mas certo é que a procrastinação e a preguiça não surgiram com a inteligência Não. artificial, né? Desde que a tecnologia é tecnologia, que o mundo é mundo, surgem formas de as pessoas fazerem o trabalho pela metade e mandar adiante. Ou seja, que o outro resolva o que ela tem que fazer. O problema agora, e a questão que se tem discutido com esse termo do work slop, é que a inteligência artificial coloca na mão da empresa inteira a possibilidade de delegar para uma outra ferramenta aquilo que ela deveria fazer, e também tem uma pressão de cima de que essas pessoas usem esses sistemas e mostrem que elas estão usando. Tem um problema aqui de falta de fit com a ferramenta também, de falta de treinamento e de compreensão do que, até onde a ferramenta pode ir e a partir de quando é o ser humano que tem que intervir e fazer as coisas acontecerem no trabalho. Também tem um quê de culpa da empresa que, naquela sanha de adotar a inteligência artificial para não ficar de fora desse movimento, faz com que os trabalhadores comecem a usar uma ferramenta de qualquer jeito e sem preparo nenhum. Uma corrida contra o tempo maluca, e aí os funcionários ficam vendidos, porque o que acontece é que muitas vezes eles sofrem essa pressão, ou seja, você precisa ser mais produtivo com a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo a empresa não oferece uma única política de uso, sabe? Os funcionários nem sabem que ferramenta pode usar muitas vezes, ou quais deveriam usar, quais as preocupações que eles deveriam ter, e nem necessariamente o letramento, a educação digital para usar aquela ferramenta da melhor forma. Então eles fazem um prompt qualquer, jogam inclusive às vezes documentos que são sigilosos dentro da inteligência artificial, e o resultado acaba sendo, em vez do ganho de produtividade, o work slop, né, que é esse trabalho porco feito por inteligência artificial, e muitas vezes até pode chegar no limite de um desafio da própria segurança da informação. Pode vazar, enfim, depende da inteligência artificial que estão usando. Tem gente que usa aplicativos que nem são esses chatbots oficiais, sabe? Então, é um intermediador com a inteligência artificial que traz uma série de desafios de privacidade também. Já que a gente está falando aqui uma série de nominhos em inglês para significar coisas que dá para descrever em português, o que você está falando aí é o Shadow AI. Antigamente tinha o Shadow TI, ou seja,
Pô, a empresa me deu esse laptop que funciona mal e porcamente, eu vou usar o meu. Uhum. Aí ela usa o dela, que não tem as autorizações necessárias, que muito provavelmente pode ter uma série de brechas de segurança, coloca a empresa inteira em risco. Hoje em dia tem o Shadow AI, ou Exato. seja, Uhum. a empresa fornece uma certa ferramenta, o cara fala assim: ah, o que eu uso em casa é bem melhor. Vai usar o dele, vai jogar informações confidenciais, vai começar a treinar o chat GPT com informações sigilosas da empresa, sem perceber, e vai colocar toda a segurança da empresa em risco, a governança da empresa em risco. Mas o que a gente está discutindo aqui, o Workslop é um crime compartilhado, é um Uhum. crime com muitos cúmplices, né, Diogo? É a empresa, é o funcionário e é uma incompreensão de como as coisas têm que ser feitas, até porque o momento não exige muito que tenha uma reflexão de quais são os limites a serem usados para cada plataforma. E também tem uma pressão das próprias grandes organizações vendendo e trazendo uma mensagem para o mundo de que, olhe, vocês precisem utilizar a inteligência artificial porque vocês vão ficar para trás. Porque veja o meu exemplo, e a gente tem um exemplo específico aqui, muito recente, que foi o da Amazon, né? Que trouxe ali um anúncio de pretende cortar até 14 mil postos de trabalho. E aí, muitas vezes, trazendo uma otimização por meio da inteligência artificial, eliminando ali a gerência média. E isso passa uma mensagem para o mundo. Ou seja, se a Amazon, que é a Amazon, consegue se organizar a partir da inteligência artificial, quem sabe a gente também não consiga. E a gente já discutiu, quem deu tilt, o caso da Microsoft, né? Que também passou essa mensagem para o mundo. E a gente vê uma pressão de quase de uma reengenharia que as organizações vão ter que passar para se adequar para esse mundo novo da inteligência artificial. O grande lance é que a gente não sabe muito bem quais os resultados que isso vai trazer a médio e longo prazo. Sim, mas antes de a gente fechar esse bloco, tem aquele contra-exemplo da Meta, que demitiu 600 pessoas do grupo de superinteligência artificial. Ou seja, enquanto algumas empresas estão querendo otimizar a sua força de trabalho, dizendo que estão demitindo as pessoas porque a inteligência artificial já está começando a fazer algumas tarefas, outras empresas estão demitindo justamente da área que era para desenvolver a inteligência artificial. A mensagem não é clara nem quando ela vem das grandes empresas que desenvolvem inteligência artificial. Que dirá para os funcionários que têm que usar sem treinamento, sem recursos e muitas vezes sem letramento essa tal de inteligência artificial. Ou seja, só poderia dar o Workslop mesmo. Qual?